Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o nosso podcast 15 Minutos aqui da Gazeta do Povo. Na Câmara, o grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, tirou do relatório o trecho que falava em prisão após condenação em segunda instância. O ministro Sérgio Moro passou o dia no Senado dando explicações sobre a troca de mensagens atribuídas a ele e a procuradores da Lava Jato. A vida recente do ex-juiz, hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem tido altos e baixos. Tratado inicialmente como super-ministro, Moro viu nos últimos dias partes do tão defendido pacote anticrime serem tiradas do texto na Câmara. E isso, claro, além das polêmicas, supostas conversas entre ele e procuradores da Lava Jato, divulgadas pelo site The Intercept. E esse vai ser um dos temas aqui do 15 Minutos. Dinheiro público à disposição dos senadores pagou várias viagens deles e de assessores, pagou também bastante envio de correspondências e até uma espécie de chá de panela. Esse é outro tema do 15 Minutos. E tem também o futebol brasileiro voltando à programação normal. A partir de agora e pelos próximos 15 e mais uns minutos. Olha, a nova política às vezes mostra que mantém umas práticas da velha. Por exemplo, despesas com autopropaganda, escritórios nos estados, passagens aéreas já custaram 12 milhões de reais aos cofres públicos nesse ano. Tem até chá de panela bancado pelo contribuinte, olha só. Eu convidei de novo aqui o Lúcio Vaz, que é blogueiro, tem um blog aqui na Gazeta, para falar do assunto, ele que está lá em Brasília. Esses recursos, eles são direitos dos senadores? Olha, se for observar no aspecto legal, eles têm direito a tudo, né? Eles têm uma cota chamada Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, que permite dinheiro para passagem aérea, escritório nos estados, deslocamento deles, né, combustível, aluguel de carro, aluguel de avião, inclusive, e uma série de outros gastos, né? Fora da cota, eles têm também algumas coisas extras. Por exemplo, passagem aérea internacional fora da cota, diárias também, quando estão no exterior, recebem diárias bem poupudas. Tem também despesa com correios, que é fora, e essa despesa aí da copa, né, material de copa e cozinha, que eles estão esbanjando um pouco, inclusive. Quais são os campeões de gastos aí no Senado Federal, hein, Lúcio? Olha, eu contei todos os itens, além da cota, né, contei esses outros extras aí, que são bem volumosos também. O campeão é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Ele já gastou até agora 350 mil reais. Disso aí, por exemplo, tem 42 mil em viagens internacionais. E o que é curioso, 82 mil reais ele gastou em correios, foi o que mais gastou. Num mês só, numa remessa só, ele mandou 44 mil reais, gastou isso, né? Na verdade, o que ele envia são livros impressos pelo Senado, de graça para ele, né? Então ele recebe esses livros, que são livros de direito, basicamente, ele manda para estudantes de direito, essas coisas assim, aquele vademecum, né? Que é um apanhado geral da legislação, de várias legislações. Mas tem outros também, por exemplo, o senador Eduardo Braga, do MDB, ele gastou 179 mil com um serviço de apoio parlamentar. Só uma empresa que ele contratou, a empresa Marcelo Santos, custou 164 mil. Ela basicamente gerencia redes sociais do senador. Bem, amigos, nós estamos encerrando, são quase 9 horas da noite, mais um dia de trabalho aqui no Senado. Por exemplo, o senador Romário, ele usou 2/3 da cota dele praticamente, do cotão, com passagens aéreas, quer dizer, a maior parte com passagens. E dos 116 mil gastos em passagens, ele usou 49 mil para passagens de 6 assessores deles. Um deles só, o Rafael Takashi, gastou 26 mil em passagens. A gente, conversando com o gabinete, né, eles explicaram o seguinte, que tem alguns assessores que trabalham com emendas parlamentares, mas moram no Rio. Então eles têm que ir nos ministérios, liberar as emendas, então ele tem que vir de avião para ir no ministério. Aí eu perguntei, mas não é mais fácil ter um assessor em Brasília para fazer isso? Ele disse, não, é que esse assessor também visita os prefeitos lá no estado. Tem muitas passagens de 2.000, 2.500, né? Enfim, para o trecho eu acho caro. Eles estão alegando que está uma questão de crise aí na aviação, por isso que aumentou muito o preço. E inclusive outro senador, o Randolfo Rodrigues, do Amapá,
e a distância é maior realmente, né? Mas ele está gastando muito também com passagens de assessores. 5 assessores deles compraram passagens pela Câmara. Uma é assessora de imprensa, andou viajando com ele para Rio, São Paulo, foi até a Brumadinho, e outros vieram a Brasília participar de reuniões. Só que quem paga a conta é o contribuinte, né? Segundo a assessoria dele, essas pessoas são pessoas chaves no mandato, né? São os principais assessores que ficam em Macapá. Que história é essa aí do chá de panela, hein, ô Lúcio? Pois é, o Senado, ele faz uma licitação, sempre no início de ano, né? E compra louças, né? Talheres, xícaras e tal, à disposição de outros setores administrativos também e dos senadores. Então, o chá de panela deles, eles realmente compram de tudo, né? Compram xícara, copos, jarras, garrafa térmica, compram de tudo. Esse chá de panela deles não é como aquele que os amigos vão e dão o presente, né? Na verdade, quando eles precisam de alguma coisa, eles sentam num computador, né, os assessores, e fazem uma solicitação ao Senado, que já está lá estocado. E o Senado manda para os senadores e desconta ali, fica anotado, né? Olha, uma xícara custou tanto, 10 xícaras custou tanto, né? Tem um senador, o senador Everton, do PDT do Maranhão, que ele gastou mais de 2 mil, dá pouco mais de 2 mil reais comprando esse material. Ele comprou 60 xícaras, 78 copos e 36 pratos. Quer dizer, dá para abrir um restaurante aí de pequeno porte, né? Alô, Chiques. A gente recebeu alguns e-mails com várias dúvidas sobre restaurante. Como se portar num restaurante. Teve um outro senador Irajá, do PSD, do Tocantins, que gastou também quase isso, R$ 1.900. Comprou 48 xícaras. E essas xícaras, né, não é coisa simples, assim, não. Todas feitas em porcelana, que garante qualidade e durabilidade. O contrato lá, que está prevista a compra para fazer o estoque, né, fala assim que as xícaras são de porcelana fina, branca, esmaltada. A borda é contornada por um friso dourado. Eu sou chique, bem! A colher de café tem um bojo em formato simétrico, confeccionada em peça única, com acabamento de inox em alto brilho. Quer dizer, não é para qualquer um. Bom, Lúcio, obrigado pelas informações. Até a próxima. Até a próxima. Ainda durante o período da transição, depois da eleição do presidente Bolsonaro e até o início do mandato, talvez uma das maiores notícias naquele momento foi o anúncio do nome do ministro da Justiça. O juiz federal Sérgio Moro aceitou hoje o convite de Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça. Ele aceitou o convite hoje de manhã, após uma reunião com o presidente eleito no Rio de Janeiro. Moro divulgou uma nota oficial. Abre aspas, após reunião pessoal na qual foram discutidas políticas para a pasta, aceitei o honrado convite. Ele era anunciado como um super-ministro, mas agora, pensando em balanço de 6 meses de governo Bolsonaro, parece que as coisas, em alguns momentos, não estão das mais fáceis, não, para o ministro Moro. Teve derrotas no pacote anticrime, com a retirada na Câmara, né, de um ponto bastante importante do pacote na visão de Moro, que era a questão da prisão em segunda instância. Tem também um certo desgaste aí com o caso do Intercept, enfim, algumas turbulências. Para analisar essa posição do ministro Moro, eu convidei aqui mais uma vez o Fernando Martins, que é editor de República aqui da Gazeta. Ô Fernando, nesses 6 meses de ministro Moro, né, o ex-juiz Moro, ministro da Justiça hoje, dá para falar em uma desidratação lá em Brasília do ministro Moro, hein, Fernando? De fato, o ministro, ele talvez passe aí pelo seu pior momento desde que tomou posse como ministro. A gente tem aí a questão, toda essa polêmica envolvendo as supostas conversas dele com o Deltan Dallagnol, divulgada pelo site Intercept, e também a gente pode dizer que pelo menos algum desgaste aí na Câmara a gente percebe que ele já vem colhendo aí. Na semana a gente teve a votação aí na CCJ da Câmara do pacote anticrime do Moro e caiu um dos pontos principais aí que ele defende já há muito tempo, que é a prisão em segunda instância. Mas não foi o primeiro sinal aí de desgaste do Moro com relação ao pacote dele em específico. Também esse projeto ele tramita de forma paralela, tanto na Câmara como no Senado. No Senado, por exemplo, houve uma proposta de modificação do trecho lá que o Moro havia proposto para atenuar penas de pessoas que eventualmente cometeram homicídios aí, ou crimes com, vou abrir aspas, excusável medo ou violenta emoção. Essa parte foi retirada do texto no Senado.
E só que ele também teve uma vitória. A CCJ da Câmara, aliás, do Senado, desculpe, aprovou a criminalização do Caixa 2, que também é um ponto que ele defende há muito tempo. Então, assim, o ministro, ele ainda é prestigiado pelo Bolsonaro, tem bastante apoio no Congresso, mas vai tendo seus desgastes. Bom, outro assunto que envolve o ministro é a pretensão de ser ministro do STF, né? Nessa semana, inclusive, isso aí esteve em pauta, mais uma vez, a vaga de um ministro no Supremo, porque o presidente Bolsonaro deu uma declaração envolvendo aí a possibilidade, ou a afirmação, né, de que vai escolher um dos ministros para o Supremo, um ministro evangélico. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Enfim, uma das 2 vagas então vai ser preenchida por essa indicação de um ministro terrivelmente evangélico, segundo o presidente Bolsonaro. Esses acontecimentos recentes, Fernando, envolvendo em especial aí falando das supostas conversas do Intercept Brasil, divulgadas pelo Intercept, será que enfraquece um pouco a possibilidade do juiz Moro eventualmente vir a assumir uma vaga no Supremo ou não? Não tem nenhuma relação? Com certeza tem relação, até porque quem aprova uma indicação do presidente para o Supremo é o Senado. E com toda essa polêmica envolvendo o Intercept, é lógico, o apoio que o Moro poderia vir a ter numa indicação, ele vai se desgastando. É lógico, isso ainda é uma mera possibilidade. O Bolsonaro vai indicar 2 ministros para o STF, mas só quando eles se aposentarem. O primeiro a se aposentar é o Celso de Mello, no ano que vem, e depois, um pouco mais adiante, tem o Marco Aurélio Mello. Não são parentes, mas os 2 são Mello. Então, assim, teoricamente daria para encaixar o Moro e esse outro ministro evangélico. Mas, no primeiro momento, por exemplo, o Bolsonaro só falava, inclusive chegou a dizer que o Moro vai ser indicado. De alguns tempos para cá, ele vem falando nesse ministro evangélico. Então, o próprio presidente já vem com um discurso que não vem mais citando o Moro. Lógico, isso é só no discurso, mas cresceu aí, vamos dizer assim, na cabeça do presidente a indicação de um ministro que seja evangélico. Valeu, Fernando. Até a próxima. Até. Olha, para quem é fã de futebol e estava com saudade do seu time, que teve folga aí durante toda a Copa América, finalmente o Campeonato Brasileiro está de volta. Depois da Copa do Brasil, que voltou aí no meio da semana, agora é a vez do Brasileirão. E a partir de agora é maratona mesmo, né? Vai até dezembro, até o começo de dezembro. O Adriano Ribeiro, editor de esportes aqui da Gazeta, veio me visitar aqui no estúdio do 15 Minutos hoje. 10 em cada 10 técnicos brasileiros acho que reclamam de uma coisa, né? O calendário é muito mal elaborado. Mas o calendário ele é injusto para todos. É duro você jogar 20 jogos, acho que são 20 jogos ou 21 jogos, domingo, 4 domingo, domingo, 4 domingo, é duro. E a partir de agora é uma maratona mesmo, né, Adriano? Tudo que vem por aí a partir desse final de semana com o Brasileirão, aliás, já começando na quarta com a Copa do Brasil, mas é uma maratona, tem jogo direto daqui pra frente. Agora a gente não... Se tinha muita gente reclamando do jejum de futebol, porque tava só com Copa América, agora não vai dar para reclamar, porque é realmente jogo praticamente todo dia, né? E tem clubes como Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, que estão nas 3 competições. Ou seja, esses times pelo menos no próximo mês vão jogar sempre domingo, quarta. Fora, se a gente contar clubes que estão envolvidos com Copa Sul-Americana também entram nesse esquema, então é por isso que vem a reclamação. Um exemplo, né? Os times acabaram de voltar de um período de pausa, mas vários desses clubes que eu citei antes já vão ter que poupar jogadores no Brasileiro, pensando justamente nos torneios mata-mata. Fala, cartoleiros! Tudo certo? No ar. Ô Adriano, para fechar, a volta do Brasileirão também é a volta do Cartola, né? Que virou uma das grandes modas, vamos dizer assim, do fã do futebol recentemente. Você tem um blog aqui na Gazeta do Povo, o site do Cartoleiros, né? Que inclusive tem aí um grande número de acessos. E o que explica, será ser tão legal isso, né? E tanta gente gostar tanto do Cartola, hein, Adriano? Eu acho que todo mundo sempre gosta tem aquela vontade de ser técnico, né? De poder ali, e o Cartola proporciona isso. Você tem a liberdade de, a cada rodada, escalar os seus 11 jogadores, o seu técnico e, logicamente, torcer por um bom desempenho deles, como você citou, né? Aqui na Gazeta a gente tem, só procurar aí o blog Cartoleiros, aqui da Gazeta do Povo, a gente passa dicas aí, rodada a rodada, e o pessoal tava carente já, porque também ficou um mês sem poder jogar, mas o jogo volta com tudo, um jogo que ano
passado, né, Márcio, só para a gente ter uma ideia, foram pouco mais de 9 milhões de times criados no jogo, né? Então está envolvendo cada vez mais gente aí entrando nessa brincadeira que acaba se tornando até um atrativo para o próprio campeonato, né? Porque a pessoa acaba não acompanhando só o jogo do time do coração, mas também acaba acompanhando outros jogos da rodada, porque tem jogador X, jogador Y que está escalado lá. Obrigado, Adriano. Até a próxima. Obrigado. E chegamos à edição de número 10 do nosso podcast 15 Minutos. Quer ter muito mais informação sobre tudo isso? Não esqueça de assinar a Gazeta do Povo para ter acesso a todos esses conteúdos e muito mais. O 15 Minutos é o nosso podcast diário, gravado no estúdio da Gazeta do Povo em Curitiba. Eu sou o Márcio Miranda e esse episódio teve a produção do Vivaldo de Souza Neto e da Jennifer Ribeiro. A montagem é do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. Gazeta do Povo. Clareza de convicções, coragem no posicionamento.